chegar para realinhar as órbitas dos planetas. Olá, meus queridos telespectadores de todo o Brasil, todo o planeta Terra, no ar aqui pela TV Mundi, a TV da Nova Era, mais um programa, O Segundo Sol, como sempre aqui, o teu astrólogo Márcio Cassoni, observando os céus. E olha só, estamos no início do último momento da primavera, que é o ingresso do Sol em Sagitário. A primavera começa em Libra, recebe o seu apogeu em Escorpião e agora, quando o Sol ingressa em Sagitário, chega na sua culminância, é o momento de transição da primavera para o verão. E o que é Sagitário correspondendo a esse momento, né, de mudança de estação? Para toda a humanidade agora, existe a oportunidade de galgar um novo patamar, de evoluir, de crescer. Veja bem, nós saímos do Escorpião agora, que é o momento da morte, da transformação. É preciso ir até o fundo, né? Quem não deu do seu, o amor não pode receber outro, aquela história toda do desapego, das angústias que você tem que deixar lá embaixo. Você tem mesmo que ir no fundo do teu poço, aquela história popular de que do chão não passa, vai até o fundo do poço, enfim. Porque o chão gera uma base boa para que você possa pular e saltar. Isso é a base do Sagitário, representa a flecha que mira uma meta e sai a galope atrás dessa meta. Então você impõe o seu arco, mira longe e sai galopando, com a força do entusiasmo e da alegria. Isso é a energia de Sagitário para todos nós no planeta Terra agora. A meta, o alvo, é sempre algo que está além daquilo que está perto. O típico sagitariano, a pessoa que tem elementos de Sagitário do mapa, é aquele que sempre diz, ali tem algo melhor. Esse país está ruim, eu vou para outro. Essa cidade não dá mais, eu vou para outra. Esse relacionamento não tem mais o que tirar, eu vou para outro. E vou com alegria. O que movimenta o Sagitário é a fé. Não há nenhuma condição de realidade no Sagitário, no sentido de eu já testei, já provei, agora eu vou. Não. É movido pela pura fé, pelo entusiasmo. É tão forte, é tão forte, é tão forte, que o Sagitário passa a ser o orientador, o guia. Com certeza, aquela pessoa que está no meio de uma roda, entusiasta, movimentando alguém, o professor que está numa universidade ensinando, um escritor que movimenta as mentes, tem ali por trás o arquétipo de Sagitário. Então eu vou contar aqui a história do Sagitário, que é uma história linda do centauro Quiron, para que todos vocês, tendo ou não o Sagitário no mapa, saibam reconhecer isso nas suas próprias vidas. Lembrando também que todos nós temos Sagitário em algum lugar do mapa. Então assim, era uma vez o centauro Quiron. Ele nasce no Olimpo, como uma divindade. Portanto, tinha direito a regalias, é imortal. Mas ele era meio monstrengo, metade cavalo, metade homem, como vocês estão vendo agora na tela, na imagem que está aparecendo aí. Este é o centauro. Ele é todo imponente, mas ele é metade cavalo. E os deuses, né, muito gloriosos e humanos, e divindades, aliás, negam a presença dele e expulsam ele para a terra. Ele cai na terra e não se identifica com os homens. Ele tem desprezo pela humanidade, ele é arrogante, orgulhoso. Ele vai preferir morar com os animais na floresta. É comum a pessoa de Sagitário, ascendente de Sagitário, enfim, gostar muito da natureza, dos animais, principalmente os animais de grande porte, como os cavalos. E tem outros centauros com ele, né? Ele vive uma vida de esbórnia, de farra, ele invade as vilas, bebe, essa coisa toda eufórica que o Sagitário tem, né? Até que um dia, numa farra, ele é flechado na coxa, que vem a ser a parte do corpo que é regida por Sagitário, e o nervo ciático, por uma flecha envenenada, mas ele não morre, porque ele é imortal. Aquela flecha vai envenenar o fígado dele, de tal forma que ele fica ranzinza e mal-humorado, passa a menosprezar ainda mais a humanidade. Fica fechado. Como é comum, às vezes, a reação do Sagitário, esse mau humor, né? A rabugice, que é o fígado envenenado, ou um problema literalmente no fígado ou no nervo ciático. Mas aí, não morrendo, porque ele é imortal, ele vai ter que buscar cura. Então ele vai ter que trabalhar um pouco a humildade, baixar um pouco a bola e procurar a cura através do quê? Do homem.
Então ele começa a vasculhar a humanidade, vai visitar as cidades gregas, do Oriente até a Índia, enfim. Ele se apercebe de tanta coisa, ele começa a esquecer a dor dele através da cultura. Ele se embriaga tanto do saber que ele fica esquecido da própria dor. Ele começa a se apaixonar por coisas como literatura, filosofia, teatro. Mas quando ele lembra da dor dele de novo, viu que nada daquilo salvou ele, ele larga tudo, entrega para as pessoas na forma de ensinar e vai para outra cidade. Assim ele percorre o mundo e assim ele vai ensinando as pessoas até que um dia ele torna-se o sábio centauro, o instrutor dos heróis gregos. Ele tem um desapego total às coisas, valoriza somente os livros e o saber, mantém sempre aquele ideal maior de voltar ao Olimpo e assim ele constrói a trajetória dele. Bonito, né? Enfim, essa é a trajetória de Sagitário, que existe, onde existe o cavalo, né? Feroz, passional, livre, desajeitado. Existe o homem, arrogante, cheio de intelectualidade. Existe a flecha, o alvo, que é o espírito. Então este é o nono portal para todos nós. No seu mapa, você tem ali o Sagitário, mostrando a área da vida onde você dá o salto para buscar a liberdade. Este salto só pode acontecer com entusiasmo e só pode ser embasado na fé. Portanto, se não houver fé, crença em alguma coisa, você definha. Você passa a ficar somente limitado às coisas. Não é isso? Por isso que o Sagitário também rege as viagens, né? Através da viagem, aquele que viaja o mundo tem outras visões. Aquele que compara filosofias define um padrão de crenças e tem embasamento para ensinar. É muito complicado a pessoa de Sagitário ou de Ascendente que não tem a instrução, porque ele vai manter aquela arrogância do professor, do dono da verdade, sem ter a instrução. Aquele cara chato que ninguém aguenta, que todo lugar se mete achando que tem a verdade, e não é assim. Então tem que tomar cuidado com a arrogância intelectual, tá? O orgulho excessivo. Tá? Demais é essa coisa realmente idealista. O Dom Quixote é um arquétipo sagitariano, né? O cavaleiro dos moinhos do vento, que lutava contra os moinhos dos ventos. Não existia nada, mas ele lutava pela ética, pela moral, que são coisas do Sagitário. A verdade, acima de tudo, a franqueza até exagerada, né? E o cavalo, que tem que levar onde está, por isso que ele derruba tudo que tem pela frente, tá? Meio desajeitadão. Legal? Bom, se gostou dessa história, vamos explorar um pouco mais isso no terreno prático das nossas vidas e verificar onde é que isso, que contexto isso se estabelece. Peço que vocês não saiam daí e me aguardem para o próximo bloco, continuando essa aventura sagitariana. Até já!